Ué, o professor não tinha entrado? Então, ele entrou, só que ele saiu porque estava tendo alguma interferência a hora que ele estava mostrando para nós o conteúdo programático dele. Ah, entendi. Agora acho que ele entrou de novo agora para conseguir tentar mostrar para nós. Ah, entendi. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim, professor. Não estou ouvindo vocês. Oi, professor, tá me ouvindo? Não, mas é que eu...
A senha da reunião. Mas não sei, porque na verdade é pelo link. Deixa eu ver aqui. Eles estão ouvindo. Pessoal, então assim, eu tô com um problema aqui no meu no equipamento, então eu tive que baixar o volume, então eu não consigo escutar vocês, tá? Então vocês só vão me ouvir hoje. Qualquer coisa vocês escrevem no chat ali, tá? Ou manda mensagem. Hoje vai ser uma aula explicativa, e a parte inicial ela é muito importante, porque são as orientações, tá? Sobre o trabalho que vamos fazer no segundo, os dois trabalhos. Então, deixe-me abrir aqui, ampliar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês acessam o link da aula, vocês acessam pelo Live? Escreve aí no chat, gente. E eles pedem, quando vocês fazem isso, pedem uma senha, né? Não, né? Porque tem um aluno aqui na sala que ele falou que tentou entrar e pediu uma senha. Eu não sabia. Porque, para mim, esse link nem é a gente que faz, é a própria instituição que coloca no link, né? Que coloca no live. Então, vamos começar. Deixa eu abrir aqui a... Então, é isso, gente. Para o segundo bimestre, o que nós vamos fazer? O primeiro trabalho vai ser o trabalho geral, vai ser para o dia 9 de dezembro, tá? O 9, tá aqui a data. Eu quero que vocês, de preferência, façam um print disso, porque são datas, e eu vou explicar detalhadamente como será esse trabalho, tá? É o trabalho do segundo bimestre. Então, o tópico gerador é em que medida o governo vigente caminha para a sustentabilidade. Então, a gente vai fazer um trabalho, um levantamento sobre as ações governamentais associadas à sustentabilidade, tá bom? Então, o grupo 1 vai tratar da segurança, é o artigo 6º da Constituição. Depois vocês vão entender tudo isso aqui, porque que cada um desses itens são itens constitucionais, são itens presentes na Constituição, como direitos constitucionais, tá bom? Então, o primeiro grupo vai se preocupar com a questão da segurança, tá? É o artigo 6º da Constituição, que é um direito social. O grupo 2, sobre a saúde, também artigo 6º, que trata do aspecto social da sustentabilidade. O grupo 3, sobre a educação, também outro aspecto social da sustentabilidade. Então, notem que os 3 grupos, todos eles estão ancorados, os trabalhos estarão ancorados nos direitos, nos aspectos sociais da sustentabilidade. O grupo 4, a gente já dá uma modificada, porque é o aspecto econômico, a questão alimentar. Então, tem o artigo 170 da Constituição é o que ancora o direito econômico, e é um direito econômico orientado não para o crescimento pelo crescimento, mas para o desenvolvimento, no sentido que nós já debatemos no primeiro bimestre. Então, artigo 170. E o último grupo, sobre a questão ambiental,
que está ancorada no artigo 225 da Constituição, tá bom? Então, como que vai ser feito? Então, veja bem, aí serve para todos. O período para delimitar, entende? Para não fazer fazer coisa fora do que eu estou pedindo. Entre 2019 e 2021, esse é o período temporal, é o que vai nos interessar. Antes vocês não vão desconsiderar, e evidentemente depois não, né? Porque nós estamos no ano de 2021, tá bom? Então, o que o grupo 1 vai buscar? O grupo 1 não, todos os grupos vão rastrear. O que a gente vai caracterizar como indicadores de sustentabilidade. Tá bom? Então, no caso do grupo 1, ou melhor, de todos os grupos, o que vocês vão fazer, vão mapear, vão buscar isso. E é pesquisa, é livre isso, só que vocês têm que trazer todas as fontes, tá? Tem que documentar isso para o trabalho, né? Então, atos legislativos, medidas provisórias, PEC, tudo que tiver associado ao governo vigente, isso vai interessar, pode ser apresentado como indicadores. E a pergunta, gente, a pergunta que é para todos os grupos, que é esse tópico gerador que está em amarelo. Em que medida o governo vigente caminha para a sustentabilidade? Qual é o propósito disso? Da gente, como pessoas que estamos na universidade, de certo modo, produzindo conhecimento, a gente quer perguntar em que medida o nosso governo ele está caminhando para a sustentabilidade a partir desses indicadores aqui. Indicadores de segurança, indicadores de saúde, de educação, alimentares e ambientais. Na verdade, esse conjunto é o tripé da discussão clássica da sustentabilidade, que é a parte social, a parte econômica e a parte ambiental. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre isso? Escreve no chat, gente, porque eu estou sem conseguir ouvi-los. Bom, a Cláudia escreveu tudo certo. Então, gente, é isso, tá? Então, vocês já podem se organizando, tá? Para buscar esses... Então, é um trabalho de mapeamento, mas no final, a gente vai montar um quadro parecido com esse aqui que eu estou disponibilizando, com todos esses atos, com todos esses indicadores, e cada equipe vai ter como responder a partir de dados, não é de opinião, de se o cara gosta ou não do governo. Isso não me interessa, tá bom, gente? O que me interessa saber é se as ações do próprio governo eles caminham para a sustentabilidade. É um trabalho prático mesmo, tá bom? É isso que me interessa. Bom, esse é o primeiro trabalho, tá? Vamos ao próximo. Bom, o próximo, são os trabalhos parciais, é para o dia 18/11. Por gentileza, vocês façam um print disso para não perder data, não, tá bom? Então, dia 18/11. Então, serão 5 casos. Então, cada grupo vai escolher, vai encontrar um caso socioambiental julgado, óbvio, tá? E vocês vão analisar a partir desses critérios que a gente vai tratar. Eu vou explicar cada um deles a partir dos textos que serão indicados, tá? Então, será um trabalho analítico. Então, escolhido o caso julgado, cada grupo vai analisar o caso julgado a partir desses critérios. Critérios éticos, ambientais, sociais, econômicos, jurídicos, que são os critérios
que servem de sustentáculo para a sustentabilidade como um princípio constitucional, que é o tema desse bimestre inteiro. Alguma pergunta? Alguma pergunta, Gabriel? Você está em qual grupo? Então, você tem que entrar num grupo, tá bom? Tá. Ah, é? Bom, mas de qualquer modo vai ficar gravado lá para o pessoal acessar. Bom, gente, deixa eu ver vocês, se eles têm alguma dúvida. Qual é o valor da nota de cada trabalho? O trabalho parcial vale até 3 pontos e o final vale até 7 pontos, 70, né? 30% e 70%, tá bom? Não, tem que apresentar os trabalhos. Eu estou respondendo aqui também, gente. Eu tenho o Gabriel que está aqui presente. Ele está perguntando como é a apresentação. A apresentação é em classe, tá? Tem que apresentar o trabalho, né, no grupo, nessa data prevista. Tá bom, Gabriel? Tudo na mesma data, o parcial é dia 18 e o outro é do dia 12 de dezembro. Deixa eu ver aqui. Dia 9. Então, é isso, gente. Das orientações do trabalho são essas, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Ah, tá. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês ainda. Espera aí. São as referências, tá? Então, gente, aqui é a primeira referência que eu vou encaminhar esse capítulo 2, que não encontrei nas bibliotecas digitais que vocês têm acesso, tá? É o capítulo 2 dessa obra aqui, ó, do Juarez Freitas, que trata da multidimensionalidade da sustentabilidade. O Juarez Freitas é um jurista que escreveu esse livro, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Então, eu selecionei só um capítulo, que é o capítulo 2, que servirá de referência para as aulas e para o que vocês vão apresentar, porque é nesse capítulo que estão os 5 aspectos, os aspectos éticos, sociais, ambientais, econômicos e jurídicos da sustentabilidade. E a tese que ele apresenta nesse livro é a sustentabilidade como um direito ao futuro, sustentabilidade como um princípio constitucional. Tá bom? Então, eu vou disponibilizar isso no Live para que vocês tenham acesso, tá bom? E a outra referência também é da Mônica Serrão. Essa vocês têm acesso digitalmente, tá? Está lá na biblioteca digital. É Sustentabilidade, uma questão de todos nós. Nesse livro, o que nos interessa são os capítulos de 2 a 6, que vão tratar da sustentabilidade social, da sustentabilidade política, da sustentabilidade ecológica, cultural e econômica. Então, é outra referência que vocês vão precisar usar
para realizar os trabalhos, tá bom? E também vão ser as referências para o livro, para as aulas que nós vamos discutir, tá bom? Então, seria isso, gente. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram fazer? Não, vai ser a prova, né? Vai ser esses dois trabalhos. É. Sobre as notas, alguém está perguntando. Eu já lancei, gente, as notas no sistema lá. Vocês não tiveram acesso? Mas eu posso também mostrar por aqui também. Deixa eu me ver. Aguenta um pouco aí, gente, que vou acessar lá para ver como é que é. Gente, olha aqui, ó. Estão ouvindo agora? Vocês ouvem agora, né? Quem que está aí presente, por exemplo? Ó? Fala, escreve o nome aqui para eu falar. Eu não vou falar quem não está presente, né? Tá bom? Tainara. Vamos ver a Tainara. A Tainara participou, teve 1,5 dos trabalhos e 7 da prova. 8,5. Quem mais?
Eduarda. Vamos ver a Eduarda. Eduarda, teve 2 pontos dos trabalhos e 7 da prova, 70 da prova, então ficou com 90. Ione. Ione teve 2 pontos, que eram dos trabalhos, e 6 da avaliação. Tá? Alguém mais? Vinícius. Vinícius teve. Deixa eu ver aqui. 3 pontos de participação em trabalhos e em classe, e 70 da avaliação, da prova, do trabalho final. Então é isso. Mais alguém? Fechou. Bom, gente, aí tem agora a parte de conteúdo já, tá? De hoje. São os aspectos. Mais alguém aqui? O Vinícius falou, perguntando se era 3 de trabalho. Não, são 3 trabalhos, dá 1,5 ponto. Né? Cada trabalho era meio ponto. Então, os aspectos constitutivos da sustentabilidade, tá, gente? Então, eu vou primeiro apresentar o conceito. Esse conceito ele é retirado da obra do Freitas, desse autor que vocês vão tomar contato, e ele traz os elementos centrais que nós vamos discutir ao longo dessas aulas, tá? Então, o conceito de sustentabilidade. Aí eu recuperei o que nós fizemos no primeiro bimestre sobre aqueles 2 paradigmas. Nós fizemos o exercício sobre isso. O paradigma insustentável e o paradigma sustentável. Então, qual seria o conceito de sustentabilidade para ambos? Para o paradigma insustentável, não há, né? Não há conceito de sustentabilidade. Nem tem sentido ter. Porque o paradigma ele é insustentável. Então, toda discussão da sustentabilidade, ela se inscreve no paradigma da sustentabilidade. É óbvio, tá bom? Então, como é que o Freitas apresenta isso? Ele escreve como um princípio constitucional que determina com eficácia direta e imediata a responsabilidade do Estado, notem bem, do Estado e da sociedade pela concretização solidária, não é individual, do desenvolvimento material e imaterial. Questão da cultura, enfim, não é só matéria, é imaterial também. Aí vem a continuação. Socialmente inclusivo, o aspecto social, durável e equânime, ambientalmente limpo, a questão ambiental, ecológica, inovador, ético, o aspecto ético, e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente, de modo preventivo
e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. Então, esse é o conceito de sustentabilidade, guarda-chuva, que vai servir para nós, para todas as nossas reflexões, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Não, né? Então, aqui, gente, de novo, eu vou sempre, as lâminas, elas serão sempre comparando, tá? O paradigma insustentável com o paradigma da sustentabilidade. Então, o que nós vamos tratar ao longo dos encontros, e que vocês vão precisar disso para os dois trabalhos, eles estão todos ancorados na Constituição brasileira, tá bom? Então, o aspecto ético, ele está aqui, ó, no artigo 1º, quando trata da dignidade, né, que é o princípio fundante da Constituição, e da Carta dos Direitos Humanos, de todas as constituições. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter como o princípio fundante essa questão da dignidade da pessoa humana. Com a sustentabilidade, a reivindicação é de alargamento disso, não só da dignidade da vida humana, mas de todas as expressões da vida. Então, há uma reivindicação de que se alargue essa compreensão. Tá? Depois, os artigos, o artigo 3º e o 6º, que são os artigos que contemplam os aspectos sociais da sustentabilidade, saúde, segurança, educação, todos eles que são os aspectos sociais. Depois, o artigo 170, que vai falar do direito econômico, e, por último, o artigo 225, da questão ambiental, fundante dessa discussão da proteção e da tutela do ambiente biofísico e sociocultural. Tá? Então, aqui nós teremos de novo, a gente vai perceber que dentro de um paradigma da insustentabilidade, essas questões aqui, elas não têm o mesmo peso que tem aqui, tá? Todo o debate da sustentabilidade foi reclamando essas normativas. E como a gente estudou no primeiro bimestre, isso é bem recente, só vai aparecer a partir da década de 70, a partir de tudo daqueles marcos que nós mapeamos no primeiro bimestre. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui o
Bom, gente, então, em termos de conteúdos, o que a gente consegue perceber, eu fiz um rápido mapeamento sobre o estado do mundo, né? Indicadores socioeconômicos mundiais. Então, nesse finalzinho de aula, eu vou mostrar para vocês um pouco desse panorama geral da sustentabilidade no mundo, tá? Então, a primeira delas é a questão da pegada ecológica, que é o grande indicador de maior ou menor sustentabilidade de qualquer atividade, tá bom? Então, a partir dela, a gente consegue medir para onde nós estamos caminhando, do ponto de vista civilizacional. Então, a área construída, a questão do cultivo, a emissão de dióxido de carbono, combustíveis fósseis, produtos animais, a produção de carne, a pesca e produtos florestais. São alguns indicadores, mas eles são centrais. Então, a pegada ecológica está associada a como que o estilo de vida que a gente faz, que a gente vive, qual é o nosso estilo de vida e qual é o custo socioambiental desse estilo de vida, tá bom? Então, se a gente pega lá, por exemplo, a produção de alimentos, uma produção em larga escala, por exemplo, uma produção em larga escala, ela demanda muito mais o uso de agroquímicos. Teve um dos trabalhos que foi sobre os agrotóxicos, que, inclusive, existe toda uma tentativa do paradigma da insustentabilidade de tentar não chamar de agrotóxico, porque fica agressivo, nome feio. Então, você não pode chamar de agrotóxicos, tem que chamar de defensivos agrícolas. Então, fica melhor falar assim, tá bom? É bem interessante essa forma de tentar suavizar, né? Porque a produção em larga escala, a pegada ecológica dela é gigantesca, em função disso, da produção em larga escala e do uso exacerbado de agroquímicos, para poder aumentar essa produção. E, em geral, não é uma produção para o consumo local, é uma produção para exportação. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de grãos, mas de grãos que são para exportação, para alimentar o gado da Índia, da China e da Europa. Então, a produção de carne também é uma das pegadas mais fortes, pegada da produção de carne por conta do consumo de água, né? Para produzir 1 quilo de carne, são mais de 40 mil litros de água, sem contar também que essa população bovina, os gases que eles produzem são 9 vezes. Puxa, eu esqueci o nome do gás que é 9 vezes mais perigoso do que o dióxido de carbono. Tá? Depois eu lembro. Então, e a população é muito grande, a população bovina, sabe?
Então, é uma coisa de louco. A pesca também. A pesca, veja, a pesca, como todos esses, se fosse algo de forma mais moderada, dentro de uma sociedade, uma civilização, numa cadência menor, realmente não teria problema. A questão é que a escala de produção é muito forte. Então, com a produção, por exemplo, da pesca industrial, com o rebatimento disso nos ecossistemas marinhos, seja em rios ou no oceano, é muito intenso. Então, a longo prazo, você compromete o próprio alimento nessa barra, porque é uma pesca muito agressiva, porque é em larga escala, né? Eles querem produzir para um alto consumo. Tá? Então, esse é o problema. E, evidentemente, a questão dos combustíveis fósseis, que é o sustento, que é a base energética de todo esse conjunto aqui. Então, o maior desafio à sustentabilidade, evidentemente, não é parar com tudo isso aqui, com essas produções, né? É uma ingenuidade imaginar isso. Você tem que continuar produzindo riqueza, produzindo alimentos. Mas a questão é a escala, que é muito agressiva, dentro do paradigma insustentável. É como reduzir essa voracidade. Tá? Então, vamos ver a próxima lâmina. Em números. Número de terras necessárias de acordo com a pegada continental. Isso são dados de 2016. Tá? Então, a pegada é o número de terras necessárias nos Estados Unidos, na Austrália, os continentes, na verdade. Os 6 continentes. A Austrália, a Europa, a América Latina e o Caribe, a Ásia e a África. Então, aqui a gente vai vendo que a produção de carbono, gente, olha só, é muito grande nos países mais ricos. Tem mais concentração de riqueza material. E tem mais dinheiro, tá bom? Então, a gente vai pegando assim, ó, os Estados Unidos, ó, todo esse azulão aqui. E essa é a parte mais dramática, porque os Estados Unidos, sozinhos, os dados da década de 90, eles emitiam 25% dos gases de efeito estufa. E eles não se recusaram a participar do Tratado de Quioto. Então, na realidade, a gente vai percebendo que a correlação entre degradação e riqueza é muito maior do que pobreza e degradação. Entendeu? Você veja o continente mais fracos do ponto de vista econômico, a concentração de dinheiro. Vocês notem que a emissão de gases é muito pequena aqui. A pegada ecológica deles é muito pequena. Na América Latina, a mesma coisa. Tá? Então, veja, gente, a gente debateu no primeiro bimestre a questão das agendas. É óbvio que quando vão para os encontros, as grandes conferências, há conflito de interesse, porque é muito difícil para esses países, esses grupos aqui, onde estão esses países com maior potencial de degradação e que têm muito dinheiro, eles têm muito mais condição de reduzir a pegada ecológica. Mas eles responsabilizam os países do hemisfério sul, entendeu? Então, agora vocês já têm claro esse mapa, a partir desses dados. Por que as agendas elas são diferentes? Embora elas são apresentadas
e às vezes a gente cai nessa conversa, tá? Elas são apresentadas como se fossem uma agenda só, como se os interesses reinantes nessa parte do planeta fossem a mesma, idêntica às do lado de cá, e não são. Porque aqui predomina, por exemplo, uma questão ecológica no sentido estético mesmo, de preservação, de justiça ambiental, né? Aqui, antes da justiça ambiental, a discussão é a produção da vida. É uma justiça social ainda, uma justiça porque são essa parte aqui do globo é uma parte que vem vendendo o almoço para comprar a janta. Então, é um pouco isso que vem acontecendo. Só para vocês terem uma ideia com dados mesmo, agora com números, a gente tem a pegada ecológica, são dados de 2016, a pegada ecológica per capita por continente. O que significa isso? Significa assim, que cada pessoa na Austrália, o estilo de vida australiano, se fosse generalizado por todos os países do mundo, nós precisaríamos de 6 planetas para poder comportar esse estilo de vida australiano, tá vendo? Pior que o australiano dos Estados Unidos, que são apenas um país, né? Precisaríamos de 8 planetas, se todos adotássemos o estilo de vida estadunidense. Tá bom? Então, vocês vejam, Estados Unidos à frente, a Austrália vem em segundo lugar, depois vem a Europa, precisaríamos de 4 planetas e meio. Tá? Então, quando você chega na América Latina, já baixou. Mesmo assim, ó, olha o estilo. Mesmo com o nosso estilo de vida, que a maioria da população tem dificuldades básicas, como aqui, como na África, mas mesmo assim, nós precisaríamos de 2 planetas e meio. Tá? Isso é uma média, tá? Evidentemente, tem gente que não que eleva isso lá para cima por conta do consumo, né? Que ativa o sistema de produção. Então, a gente vai percebendo que, em termos globais, o nosso estilo de vida ele tem que ser repensado, entendeu? E não é com exortação, tá, gente? É com mudança mesmo de estilo de vida, mudança de pensamento de governo, de sociedade, de empresa, de tudo. Porque realmente a situação, os dados, né, são assustadores. E a gente tem que sempre, pessoal, por isso que o trabalho que eu quero de vocês é um trabalho ancorado em dados, tá? Senão, para as pessoas levarem a sério o que a gente fala. Não adianta ficar xingando o governo, falando sem ter dados concretos, né, para poder sustentar o nosso argumento. Tá? Aí aqui, gente, um exemplo, só um exemplo que eu trouxe aqui, ó, na produção de uma camiseta de algodão. Então, vejam só, é uma coisa bem simples. Ó. A pegada hídrica, a quantidade de água que é precisa para produzir, e a terra, né? Então, suprimento de água, só 3.900 litros de água. Aí, nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber o seguinte, ó, que a maior parte, ó, 66%, é na parte do cultivo. Se usar, por exemplo, agrotóxicos, usar veneno para produzir contra a praga, evidentemente aumenta
proporcionalmente esse percentual aqui. Então, é o vilão de todo o processo, é a quantidade de terra que é usada também, junto com a água, né? E aqui o espaço, né? 4,2 metros quadrados para a produção. Esses cálculos eles são feitos a partir de uma medição empírica mesmo, tá? Os pesquisadores que fazem esses cálculos. Tá bom? Então, por aí a gente vê. Aí tem mais alguns exemplos que em aulas futuras eu vou comentar ainda, mas eu queria mostrar esse aqui para vocês, que é um quadro, um estado que faz um mapeamento, um diagnóstico de como nós estamos. Por isso que é o estado do mundo construído a partir dessa discussão da sustentabilidade. Então, nós temos ainda, gente, e isso dados recentes agora, 1,3 bilhão de pessoas sem acesso à água, 5 milhões de mortes por doenças hídricas, 1 bilhão de moradias precárias, 35 mil crianças morrem por dia por carência alimentar, a questão alimentar, 790 milhões de famintos sem segurança alimentar, 100 milhões sem moradia, 880 milhões sem acesso à saúde e 2,6 bilhões sem acesso a saneamento básico e 2 bilhões sem acesso à eletricidade. Então, veja, 2 bilhões, se a população é de 7 bilhões, é um grande percentual de pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade. E esse é o quadro, são os dados mais recentes desse estado do mundo, apoiado nessas pesquisas, que sempre vêm sendo feitas, acompanhando as iniciativas, né, dos governos, das empresas, o que, de fato, elas vêm fazendo para tentar reduzir esse quadro, né, que é um quadro assustador, né? Não dá para a gente bater palmas para isso. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais algumas. Não, eu penso que para hoje a gente conseguiu, eu consegui mostrar, fazer essa primeira. Então, o que fizemos hoje? Foi explicado como deverá ser feito os dois trabalhos, o parcial e o final. E também fiz uma primeira apresentação desse estado do mundo. Afinal de contas, o que a gente está chamando de sustentabilidade? Né? É só discurso, tal? O que de fato vem sendo feito para enfrentar de verdade essa questão? Por isso, esse quadro, esse mapeamento global sobre o estado do mundo a partir desses dados e do cálculo da pegada ecológica, tá bom? Então, seria isso, gente. Eu quero encerrar. Vocês têm alguma questão? Podem escrever no chat, tá? Não, gente, então, boa semana para vocês. Eduarda me perguntando se esse material... Qual material, Eduarda? Esse que eu estou usando? Mas isso vai ajudar vocês? Será? Posso mandar para você, Eduarda, só para quem interessar. A maioria não está interessada, né? Eu posso mandar para você, então, tá bom? Não tem problema, não. Gente, eu quero desejar uma ótima semana para vocês.
Ah, teve gente que não teve acesso? Por quê? Por quê, Eduardo? Deu problema no link, foi? Ah, tá. Bom, de qualquer modo, vai ficar gravada. Aí eu não sei como que resolve isso, tá? Tecnicamente, eu não sei. Eu sei que deu problema no equipamento aqui. Eu não pude nem falar com vocês, porque ele está dando uma mensagem invadindo, sabe? Eu não pude nem conversar com vocês hoje. Vou conversar com o pessoal. Mas eu mando para você, Eduardo, aí você posta lá, tá bom? Então, boa semana para todos. Até a próxima.